sabe? Silvia, a gente vê na sociedade que as mulheres foram para o mercado de trabalho e, de certa forma, as casas ficaram um pouco desguarnecidas por essa ausência da mulher em casa. No ministério, a mulher também trabalha bastante. Sim. Né? E a gente, no Verbo da Vida, a gente vê também muitas mulheres muito talentosas, e a gente sabe que ministério é trabalho. Uma igreja dá trabalho não só para o pastor, mas a mulher dele também tem muita coisa para fazer. Você vê também essa lacuna de, às vezes, a mulher não voltar tanto a olhar para sua casa, e às vezes está tão envolvida na obra, e de repente os prejuízos estão ficando para trás. Você lida com isso lá? E se você lida, como você trata isso? Olha, o mundo mudou muito, né? Os desejos, os pensamentos das pessoas, elas mudaram muito. E a gente sofreu uma forte influência do feminismo, né? Querendo fazer da mulher uma coisa que ela não foi criada para fazer, né? Deus criou cada coisa com um trabalho específico. Deus criou o homem e a mulher. Se ele quisesse que os dois fossem iguais, ele tinha feito duas pessoas iguais. Né? Não sei que nome ele teria dado a esse ser único, que seria idêntico, mas o fato é que ele criou homem e mulher, com características diferentes, né? Com, vamos dizer assim, com direitos iguais, mas com funções diferentes. Né? Deus nunca quis que o homem fosse maior do que a mulher, nem a mulher maior do que o homem, mas ele deu atribuições distintas para cada um. Então, uma mulher, ela nunca vai ser um homem, nem um homem nunca vai ser uma mulher. Existe macho e fêmea, homem e mulher. Exatamente. E essa confusão do inferno que está lá fora, ela está trazendo muita confusão na cabeça de pessoas, né? Essas ideias erradas. Então, eu digo, a melhor coisa do mundo é ser mulher. Ai, meu Deus, como eu amo ser mulher. Eu também. Eu vejo mulheres conflitadas com isso, querendo ter os mesmos poderes, os mesmos direitos. Gente, eu digo, eu sou poderosa, mas eu não sou um homem, sabe? Eu me sinto, mulher, sabe? Não tenho crise de identidade, de menos poder, fulano manda mais do que eu. Nunca teve isso, né? De fato, graças a Deus, meu marido não era assim, ele não pensava que eu era menor do que ele por causa de eu ser mulher e ele homem. Quem manda aqui sou eu, você é só, vamos dizer assim, uma secretária para a minha vida. Não era, porque a Bíblia não ensina isso, né? Pelo contrário, eu creio que a posição que o homem ocupa, ela é muito mais sacrificial do que a posição da mulher. Nessa posição de ser cabeça, que é detestada por essa ideia feminista que está lá fora, essa coisa do homem ser cabeça, como assim? Né? É uma coisa rejeitada, mas, gente, isso é um lugar de segurança. Jesus, ele deu uma missão para o homem de amar a esposa como Jesus, como Cristo amou a igreja. Isso quer dizer, se for possível, se for preciso morrer por ela, morra, né? É sua responsabilidade. E existe um lugar de graça, de proteção para a mulher, está nesse lugar, de ser auxiliadora. Isso não é menor, isso não é indigno. Isso é um lugar de proteção, né? Eu vejo hoje mulheres destruídas, muito machucadas, porque quiseram viver de uma forma que nunca foi o plano de Deus para a vida delas, sobrecarregadas, assim, sem esperança, cansadas, sabe, esgotadas emocionalmente, com série de nunca vi tanto transtorno na minha vida, transtorno de personalidade, transtorno disso, transtorno daquilo, síndrome disso, tantas mulheres, sabe, oprimidas pelo diabo, por causa de ocupar um lugar que nunca foi o lugar delas de fato, né? Eu sei que existem mulheres, né, e isso não é errado também, você trabalhar fora de casa, é uma realidade do mundo hoje, né? Existem necessidades, né? E graças a Deus por essas mulheres guerreiras que metem a cara, vão trabalhar para sustentar suas famílias, porque não tem um homem naquela família que cuide delas. Mas isso é maravilhoso, saber que essas mulheres têm essa disposição mesmo de desbravar a vida com coragem e vencer. Né? Deus deu a capacidade, né? Se você vê a mulher de Provérbios 31, aquela mulher é uma mulher trabalhadora, é uma mulher guerreira, influente, né? Uma mulher de voz, de conselho, de relacionamentos. Ela é uma mulher poderosa, uma mulher empoderada, como se fala tanto hoje no mundo, né? Essa coisa da mulher empoderada, só que de uma forma muito distorcida que estão falando lá fora, né? Você não precisa ser uma aberração da natureza para ser uma mulher empoderada,
né? E essa aberração que estão falando lá fora é distorcida do plano que Deus tem para a vida de homem e mulher, né? A gente não precisa ser isso. Então, eu não acho que é errado uma mulher trabalhar, eu não acho que é errado a mulher ter a vida, a sua vida de trabalho, de suprir a casa. É necessário, se você precisa, faça. Uhum. Mas, contanto que seja, sem abandonar as coisas mais preciosas que Deus lhe deu, que é a sua família, né? Seus filhos, seu marido e outros entes queridos que talvez estejam ali ao seu redor. Né? A mulher, ela tem um papel muito precioso na casa, no meio da família. Muitas vezes ela é conciliadora, ela é conselheira, ela é aquela mão de socorro, de ajuda, de cura, né? De apacentamento dentro da sua casa. De agregar, né? Mesmo. De agregar, de juntar, sabe? De ser aquela que ajuda, que dá suporte, né? E isso é muito precioso. Como é que você pensa que você não é influente, que você não tem poder por você ser mulher? Isso é um absurdo. Lê a Bíblia, que você vai ver o plano que Deus tem para a sua vida. Né? Se alimente de boas palavras, escute boas ministrações, se esclareça lendo bons livros, porque o plano que Deus tem para a vida da mulher não é um plano inferior. Uhum. Não é um plano de limitações. Pelo contrário, eu hoje, como ministra no Verbo da Vida, eu nunca fiquei impedida de fazer nada. Eu nunca fiquei impedida de ministrar, de servir, de ser quem eu sou. Né? Eu coordeno uma escola que treina ministros para o ministério. Essas pessoas que servem no ministério, elas passam pelas minhas mãos. Isso nunca me fez maior do que a minha liderança. Uhum. Mas isso também não me faz menor porque eu sou mulher. Né? Silvia, qual é o seu título? Silvia. Eu sou supervisora das escolas, mas você não me chama de supervisora Silvia, porque é muito estranho isso. Né? Coordenadora Silvia, não, por favor, me chame só de Silvia. Né? Eu quero ser conhecida pelo serviço que eu presto, pela bênção que eu posso fazer para alguém, pelo que eu posso proporcionar para a vida de alguém com o que Deus confiou sobre a minha vida. Né? E se Ele quer me estabelecer de alguma forma, Ele pode fazer isso, mas debaixo dos princípios da sua palavra, sem estar, vamos dizer assim, com essa necessidade de ter o reconhecimento dos homens por causa de um título. Né? Eu não tenho necessidade disso e faço bem o meu trabalho. Nunca fiquei impedida, como eu disse, eu ministro, eu prego, eu participo de eventos, organizo coisas, lidero uma escola de treinamento para o ministério, pastores, apóstolos, profetas, pessoas dos 5 dons ministeriais passam por essa escola e ficam ali debaixo da minha liderança, mas qual é, vamos dizer assim, a grandeza disso? É estabelecer Silvia como alguém acima de tantas pessoas? Não. É servir ao propósito de Deus, né? Fazer o que Deus quer que eu faça. Então, enquanto eu estiver nesse lugar, eu não quero me gloriar por ser uma supervisora, uma coordenadora. Eu quero me gloriar pelo efeito que a palavra faz na vida desses homens e mulheres que Ele coloca nas nossas mãos, debaixo das nossas mãos, nesse tempo onde eles estão ali recebendo da influência da escola. Eu não posso atribuir isso só a mim. A gente tem mais de 34 professores que fazem com que as pessoas recebam o que elas estão recebendo. Uma pessoa só não pode fazer o trabalho de 34, né? Então, eu atribuo tudo o que Deus faz, não a mim somente, mas ao que Ele tem feito através do corpo. E isso não é uma responsabilidade só minha. Isso não é vamos dizer assim, uma glória para mim. Que isso seja uma glória para Deus, né? Queria que todas as mulheres entendessem isso, que elas podem ser muito, fazendo o que Deus confiou nas mãos dela para fazer. Aparentemente, sendo grande ou pequeno. Os homens enxergando como grande ou insignificante. Né? A gente tem alguns exemplos de mulheres na Bíblia que elas foram anônimas. Né? Um exemplo disso é a mãe de Moisés. Quem foi a mãe de Moisés? Quem foi Moisés? Moisés foi um homem que viu Deus cara a cara, que ouviu Deus por tantas vezes, que libertou o povo do Egito, que deu início a uma história de libertação, meu Deus, que inspiração, né? Mas Moisés, ele não chegou onde ele chegou sozinho. Teve uma mulher chamada Joquebede por trás da história de Moisés. Quem foi essa mulher? Qual foi o papel dela? Né? Ela era uma ministra? Ela era uma pregadora?
Ela era quem era Joquebede? Ela era uma dona de casa, uma escrava, né? Uma escrava, uma mulher limitada, aprisionada, com a sua liberdade restringida, cerceada por causa de regras que operavam naquela época. Mas ela sabia que ela precisava cumprir alguma coisa, que era o quê? Proteger sua família, né? E como ela protegeu a sua família, como ela protegeu a vida do seu filho, ela foi o meio que Deus usou para fazer com que a vida daquele homem que foi usado como libertador de Israel pudesse ser preservada. Se Joquebede não fosse uma mulher de fé, que confiasse em Deus, Moisés não estaria vivo. Mas ela ousou dar aqueles passos, Deus deu sabedoria a ela, e ela foi aquela mulher que, vamos dizer assim, foi usada por Deus. Que inculcou nele que ele era um hebreu e não um egípcio, né? Né? Que deu, vamos dizer assim, que trilhou o caminho, né? Para que ele se tornasse quem ele foi, né? Príncipe no Egito e depois libertador de Israel, sem nunca abandonar suas raízes. Então, eu fico encantada com o poder que Deus atribuiu às mulheres, nas coisas mais simples, né? E não sei por que trocar de lugar, sinceramente. Não vejo vantagem nisso, né? Então, seja você quem for, né? Seja rica, seja pobre, seja de qualquer tipo de condição social, mas busque sempre o plano que Deus tem para a sua vida. E se Deus te deu uma família para você cuidar, se Deus te deu filhos, faça isso com todo amor, porque isso é um ministério. Às vezes a gente cobiça o ministério do púlpito, a gente vê uma mulher em cima do púlpito com o microfone, nossa, eu queria ser como ela. Queira ser como Deus quer que você seja. Exatamente. Porque a bênção está nisso, sabe? Em você ser o que Deus quer que você seja. Se você for uma humilde dona de casa, seja uma humilde dona de casa, cheia de influência sobre a sua família, fazendo bem, ajudando, cuidando, amando e dando senso de destino, né? Dando norte para aqueles filhos, para aquela família que você recebeu. Porque isso é um grande ministério, sabe? Um grande ministério. Eu fico impressionada com tantas histórias de mulheres que foram poderosas na Bíblia, mas que elas não tinham aquele lugar no púlpito de destaque. Elas eram mulheres nas suas famílias. E elas construíram grandes pessoas, né? Elas criaram grandes pessoas, fazendo coisas simples, como cuidar da sua casa. Então, melhor é estar fazendo o plano de Deus.